Meu nome é André Marcato, sou professor titular do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meu e-mail está aqui embaixo, caso alguém queira trocar algum tipo de informação. Nesse segmento de vídeo, eu vou falar rapidamente sobre um programa, um bot, ou um robô denominado Voltinho, que foi desenvolvido por uma empresa que é parceira do nosso programa de pós-graduação em diversos projetos de P&D que estamos executando ao longo dos últimos anos. Esse bot, esse robô, realmente ele tem sido muito útil para que nós consigamos acompanhar todos os movimentos do setor elétrico no que diz respeito ao planejamento da operação. Utilizando o aplicativo de troca de mensagens Telegram, a gente consegue ter acesso, então, a uma série de menus muito amigáveis em que você consegue acessar todo tipo de informação relacionada ao planejamento da operação. Alternativamente ao aparelho celular, a gente consegue fazer isso utilizando o Telegram para o tablet ou então para o próprio desktop através do web Telegram. Utilizando meu aparelho celular, eu vou fazer alguns exemplos para demonstrar a funcionalidade desse aplicativo, desse bot, que realmente ele é muito interessante. O primeiro passo é acessar o site da Studio App, que é a empresa que desenvolveu esse bot. Então, studioapp.com.br. A partir daí, a gente pode acessar o portfólio da empresa. E a primeira opção é justamente a instalação, as instruções para a instalação do Voltinho. Então, clicando aqui em Saiba Mais, a gente tem todas as informações necessárias, basta seguir os passos e realizar um cadastro para que você tenha acesso ao bot. A partir do momento que você segue todos os passos de cadastros, cujas orientações estão no site, você já está apto a interagir com o Voltinho através do Telegram. O primeiro passo é clicar no Start, que é esse comando que vai permitir que você já dê comandos para o Voltinho. Então, clicando em Start, ele inicia o processo de interação. A partir desse momento, você começa inclusive a receber mensagens diárias a respeito de eventos importantes relacionados ao planejamento da operação, como por exemplo a atualização de dados hidrológicos e assim por diante. A qualquer momento, você pode interromper esse envio automático de mensagens digitando o comando stop. Então é só você aqui na caixa de texto digitar barra stop ou então simplesmente clicar aqui nesse barra stop que aparece na tela do Telegram. Existem duas formas de você enviar comandos e solicitar informações através do bot. A forma mais simples é através do menu. Então basta você clicar aqui nesse botão aqui em azul e aí você vai receber diversas opções de comandos que podem ser enviados. Ou então você pode digitar os comandos diretamente aqui nessa caixinha de mensagem. Basta você iniciar o comando usando a barra. Obviamente, a forma mais simples é utilizando o menu. Então eu vou clicar aqui no menu. Vamos lá. E aí já aparecem diversas opções. A primeira delas é o resumo do boletim diário da operação do ONS. Então, clicando nessa opção do menu, você já vai receber diversas informações do boletim diário. Alternativamente, a gente poderia digitar esse comando aqui, /bol, diretamente aqui na caixinha de mensagem, tá certo? E existem diversas outras opções, Então a gente tem aqui previsão diária de precipitação, ranking de contrato de compra e vendas, contabilização de agentes, gráficos de casos oficiais e assim por diante. Realmente são diversas opções disponíveis. A título de exemplo, eu vou traçar gráficos de acompanhamento da energia natural afluente. Então, eu vou clicar nessa opção aqui. Alternativamente, eu poderia digitar diretamente aqui na caixinha de texto, na caixinha de mensagem, eu poderia digitar /ENA. Mas então, vamos clicar aqui em ENA, gráficos de acompanhamento da energia natural afluente. A partir daí, o bot ele vai me orientar em relação aos parâmetros associados a esse comando. Então eu poderia verificar gráficos em base semanal, em base mensal, gráficos comparativos. E é interessante observar que na parte inferior aqui da tela do Telegram, a gente tem algumas opções. Uma que eu gosto muito é essa aqui, mensal comparativo. Eu vou clicar nela.
Então, nesse momento, você vai poder escolher, né, em qual base que você vai querer utilizar. Então, você pode escolher, se você digitar apenas um mês, ele vai utilizar como base o mês do ano corrente, ou então você pode especificar um determinado mês e o respectivo ano, né? Então, ele vai traçar o gráfico, né, do último ano, né, a partir do mês que você especificar aqui. Eu acho interessante, né, você utilizar, você clicar aqui nessa opção aqui, último, que é o dado mais recente, né? Então, eu vou clicar aqui em último. A partir daí, ele me permite escolher se eu vou querer traçar o gráfico relativo a um submercado específico ou se eu vou escolher o Sistema Interligado Nacional. Particularmente nesse exemplo aqui, eu vou escolher o Sistema Interligado Nacional, então eu vou clicar nessa opção aqui. Vamos lá. Bom, ele já traçou o gráfico, né? E um fato interessante, né, é que o comando que ele executou foi esse aqui, né? /ENA, mês CMP, né, de mês comparativo, último sim. Então, se você quisesse traçar diretamente esse gráfico, sem passar pelo processo de navegação, a gente poderia digitar esse comando, né, diretamente aqui na caixinha de mensagem. Então, se esse for um gráfico que você utiliza recorrentemente, você poderia inclusive salvar esse comando, né? Então, basta clicar aqui em salvar. Então, clicando aqui nessa opção salvar, ele vai perguntar, né, um atalho. Então, por exemplo, né, eu vou digitar aqui teste, e ele vai memorizar esse comando. Teste. Opa, quero colocar com letra minúscula aqui. Testes. Teste. Pronto, então eu vou enviar e ele vai memorizar esse comando. Então toda hora que eu quiser traçar esse gráfico novamente, em vez de eu passar pelo processo de navegação, basta fazer o seguinte, né? Eu posso digitar /run teste. E aí ele já vai traçar o gráfico diretamente que eu necessito, né? Para eu poder fazer análise desse gráfico aqui de forma mais detalhada, eu vou girar o celular aqui que vai ficar mais fácil. Vou clicar na figurinha e a gente consegue ver o gráfico de forma ampliada. Muito bem, né? Tá aqui a informação que a gente pediu, né? Então, em azul, a gente tem aqui, né, em base diária, a ENA do SIM, né? Então, basta você analisar aqui e você vai conseguir ver essa informação. Então, o que é a curva, essa linha tracejada em azul? Representa o percentual em relação ao MLT. Então, nós estamos em maio, né, quase em maio de 2022. Então, ele vai traçar o gráfico do último ano, né? Então, ele começou aqui em 1º de maio de 2021. Então, em 1º de maio de 2021, ao final de maio, né, a gente observou, né, 47% da MLT. No ano anterior, que está em vermelhinho aqui, foi observado, né, uma energia natural fluente 63% da MLT. E a gente percebe que recorrentemente, né, ao longo do ano 2021, que são as curvas tracejadas aqui em azul, a gente teve valores, né, percentuais em relação ao MLT muito baixos, tá vendo? Então, se a gente comparar em 2021 com 2020, que está em vermelhinho, a gente vê que 2020, embora também a gente tinha percentuais baixos em relação ao MLT, né, a gente percebe que 2021 foi pior que 2020, né? Fato que começou a se inverter a partir do início aqui de 2022, né? Então, aqui em janeiro, né, entre dezembro e em dezembro aqui de 2021, a gente já observou, né, 68% da MLT, né? Ao passo que em 2020 a gente tinha 46,3% da MLT, né? Quando foi em janeiro, olha bem, 127%, né, da MLT, ao passo que lá em janeiro de 2021 a gente tinha apenas 72% da MLT. E assim por diante, né, ao longo desse ano, a gente tem observado valores de ENA, né, melhores, né? Isso permitiu a gente recuperar os níveis dos reservatórios, né, ao longo aqui do início de 2022. Então você vê que esse gráfico realmente ele é muito importante, interessante para a gente poder entender a condição atual, né, do sistema. Então realmente é muito interessante, né? A gente tem diversas opções, eu poderia ficar aqui muito tempo, né, fazendo diversos exemplos, né? Só mais um exemplo aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui no boletim, no resumo do boletim diário da operação do NS, né, que tá aqui, né? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui novamente em último, ele pergunta de qual dia, né? Eu vou colocar aqui em último.
Então a gente consegue perceber já aqui, né? Então a gente vê, né, que aqui no dia 25, né, do 4, a gente tem, né, a carga programada, né, em gigawatt, né, 72, a geração programada e a verificada, né? Então a gente teve tanto a carga quanto a geração, né, um pouquinho abaixo da programada, e a gente tem aqui o desvio, não houve intercâmbio internacional. A gente vê também a ENA, né, aqui inclusive em relação a MLT, né, e energia armazenada em cada um dos reservatórios, né? Então a gente percebe, né, como se comportou tanto as afluências e como que se encontra por submercado, né, o armazenamento, né? Então realmente a utilização aqui desse bot, ela é muito interessante no nosso dia a dia. Então eu aconselho quem não tem instalado ainda esse bot, né, desenvolvido pela Estúdio App, que foi muito bem desenvolvido e é muito interessante de ser utilizado. Eu aconselho que vocês instalem. Então muito obrigado, até a próxima oportunidade.